Nós vamos falar à frente as razões por que escondem da humanidade o fato de que qualquer pessoa existe durante um período mais ou menos longo, a partir de centenas de anos, depois que a pessoa morre, depois do desencarne. Até os animais superiores que estão mais próximos dos seres humanos, individualizados, 50 anos. Um cachorro, normalmente, 30 anos. E escondem isso da humanidade porque o que se chama comumente de espiritismo, ou seja, o contato com seres, então entidades desencarnadas, é algo frequente, extremamente comum na natureza e praticado normalmente por todos os animais. Já na nossa cultura, há milênios resolveram esconder da humanidade o fato de que o que se faz encarnado, o bebê nasceu, passa por aquela cultura de família, tem ali a formação básica do ser, com 3 anos isso está pronto e esse ser começa então a se abrir na sua existência e adquirir a experiência das coisas. Esse adquirir experiência por usar os sentidos em contato com o meio ambiente, dentro da matéria, não para com a morte. A cultura de se atrasar o indivíduo, de se deixar o indivíduo desorientado, essa mesma cultura que a gente vai ver nas grandes empresas de comunicação, desse lado do véu, enquanto fomentam que se corra atrás do metal, do consumismo da realização material. Do outro lado, através dessa desorientação, abre-se caminho para que os senhores do outro lado, podemos chamar assim as hierarquias escabrosas, corram atrás da força de existência, dos desdobramentos da Kundalini, da existência de cada um, a força existencial, a energia que cada um, que está dentro do corpo como uma usina transformadora, transforma, depura e irradia. Quando a pessoa morre, ela perdeu a usina, perdeu o basic do seu funcionamento, da sua subsistência. Mas a qualidade de matéria do qual ela é formada em 4 níveis apenas perdeu um nível, como os outros 3 níveis são formados de densidade, de qualidade diferente de matéria, eles vão obedecer a tempos diferentes de decomposição. Esses 3 outros tempos, então nós temos a pessoa que morreu, o corpo físico está depositado na terra, se decompondo. 10 anos nós só temos ali a matriz óssea, que dura muitas vezes milênios, mas não se tem mais, além dessa estrutura mineral, pedra, os ossos, não se tem mais aquilo que caracterizava a pessoa. Do outro lado, esses 3 níveis de matéria que formam ainda a pessoa, o segundo nível é chamado, tradicionalmente, ao longo dos séculos, de etérico.
Sir Isaac Newton primou muito na sua física, a física anterior a Albert Einstein, por trabalhar com este conceito. E Albert Einstein, em sua biografia, aquela escrita pela sua sobrinha, parece que é a mais considerada, diz não que não exista um mundo etérico, um plano etérico, uma substância etérica. Eu, diz ele, fiz a opção de não trabalhar com este conceito caro para a física anterior, a de Newton. E este plano etérico é o plano imediato. Se olharmos uma pessoa, ela está interpenetrada por um desenho de si mesmo, um design perfeito, interior e exterior de si mesmo, composto pela energia etérica. Ela está dentro de uma estrutura ovalada, podemos chamar de aura imediata, um campo de radiação pessoal imediato, composto de uma energia mais sutil, que é a energia etérica, e que vai obedecer a um terceiro tempo de decomposição. Então, nós temos aí, na maioria das vezes, entre 100 e 200 anos para a decomposição plena da estrutura etérica, excetuando que se essa pessoa se prender a uma determinada malha de uma hierarquia que funciona deste e do outro lado do véu, imediatamente ela vai ser acolhida do outro lado, e é evidente porque ela está chegando aí com uma pessoa rica de energia. Ela acabou de desencarnar, ela acabou de sair de dentro de uma usina geradora de força, então ela é muito bem-vinda nesses círculos dessas hierarquias do outro lado, e geralmente as pessoas são cooptadas do lado de cá, e a razão fundamental dessa cooptação é exatamente porque do lado de lá eles não têm mais a usina geradora de força, eles não têm mais o corpo físico. Se essa pessoa cooptada aceita, pensando que está no reino dos céus, porque esconderam dela que existia o post-mortem, que existia uma continuidade da existência depois que ela desencarna, ela se entrega ali e naturalmente ela é sugada, e aí a decomposição natural do seu corpo etérico não levaria tanto tempo, exatamente porque há uma expropriação de energia ali. Mas vamos considerar tecnicamente entre 100 e 200 anos para o corpo etérico e uma média aí de 300 anos para a estrutura seguinte, que é formada por algo que no nosso plano nós podemos chamar não exclusivamente de a imantação dos astros. Então fala-se de um corpo astral. E quando estamos falando do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral e também do corpo mental, que está em formação, está no início, só 10% até agora, mas nos próximos bilhões de anos isso vai acontecendo, nos milhões isso já vai avançando. Essas estruturas, quando nós as nomeamos e entendemos segundo uma corrente de filosofia e ciência esotérica milenar sobre a Terra, um conhecimento que se esconde da humanidade naturalmente, nós não estamos falando de todas as energias ou substâncias, ou os átomos físicos e átomos nos outros 3 planos de densidade da matéria que a compõem. A verdade é que não nomeamos tudo. Em parte, conhecemos uma tabela periódica com mais de 200 elementos e podemos deduzir por várias fontes que conhecemos quase a metade desses elementos. Então, estamos falando em parte de algo também que, embora possa ser conhecido e pesquisado na prática, muitas linhas fazem isso em contatos abertos com os desencarnados aí dentro dos seus laboratórios, muitas vezes religiosos, de trabalho. A gente só está falando de uma parte conhecida dessa substância. O que se pode colocar como uma certeza básica para o entendimento é que são 4 níveis
dessa substância que eles vão obedecer devido à sua formação estrutural, os elementos que os compõem. Há 4 tempos diferentes de decomposição. E durante o tempo de decomposição dessas outras 3 estruturas conjuntas que são a pessoa, ainda com o seu pensamento, a sua condição mental que ela produziu do lado de cá, segundo o seu empenho, segundo as suas condições, com a sua condição emocional, sua condição de sentimento, de memórias, de sentimentos, etc., que ela produziu do lado de cá, que ela avançou, que ela refinou em direção ao clássico, ao elevado, ao considerável, ao sublime, ao de melhor conceito, e ainda com o seu corpo etérico, sua disposição energética para fazer as coisas. Essa pessoa desencarnada, ela continua a seguir um caminho, um curso que ela iniciou na matéria ao nascer, mas que a partir de um certo ponto ela começou a fazer escolhas. Se essa escolha partiu em uma linha de verticalização do ser, ou seja, de abandono das características animais que prendem a terra, os 7 pecados capitais, podemos atalhar aqui, em direção a uma sublimação do entendimento, da compreensão e que gerou resultados na ação. Por exemplo, a pessoa entendeu, ainda no prisma dos 7 pecados capitais, que uma substância faz mal a ela porque é um vício. E ela abandonou essa substância. Naturalmente, ela ficou livre de um nível de onda eletromagnética que permitiu que ela avançasse para longe dessa fonte. Abaixo de nós, naturalmente, estão os animais. Eles estão vindo numa escala de crescimento também. Entre os desencarnados e nós, os encarnados, há um plano inferior dos desencarnados. Normalmente, quando se entra em contato com os desencarnados, estão entrando em contato com os desencarnados inferiores, porque estão numa zona sujeita imediatamente a contato com o plano físico onde estamos, exatamente porque são dependentes de características, de energias, de substâncias, de alimentos, de comportamentos, de desejos frustrados e não resolvidos, de projetos apegados e muitos apegos deixados para trás. Então tem-se contato imediato devido a essas possibilidades dessa física sutil, geralmente, com pessoas que estão ainda nessa zona intermediária entre os 2 planos, chamado de baixo astral, de umbral, de astral inferior, de mundo inferior, de inferno, e muitos nomes que vão colocar a dificuldade que essas pessoas herdaram exatamente devido ao seu comportamento enquanto encarnado. Se observarmos a literatura mundial, tem muita ilustração sobre isso. Dante Alighieri, lá na sua Divina Comédia, ele mostra para onde vão. Para onde vão? Cada um desses tipos sociais com os seus comportamentos aviltantes e afastados de uma nobreza, de uma probidade, de um crescimento interior, de um crescimento que é o destino da civilização, um refinamento, um lidar com as guerras de uma maneira diferente, um aperfeiçoamento das relações, um abandonar da guerra, um civilizar-se e um pós-civilização, que é chamado normalmente de espiritual. E aí começa a confusão, porque
Tudo que é sutil, de algumas centenas de anos para cá, é chamado de espiritual. Os termos vão sendo conhecidos, apropriados e degenera-se a aplicação do termo por desconhecimento. Mas temos então um desencarnado que acabou de chegar do outro lado e ele não pertencia a nenhuma organização que o tivesse cooptado do lado de cá, mas é uma pessoa que cultivava por si mesma uma certa consciência, uma certa percepção e consideração pelo que estava percebendo, que estava lendo da matéria, das pessoas, de tudo ao seu redor e principalmente de si mesmo, que esse é o objetivo dessa civilização que descrevemos nessa fala imediatamente anterior. Por olhar para si mesmo, ele tem uma condição maior de perceber o que está acontecendo consigo mesmo no post-mortem. Ele consegue entender melhor o que aconteceu. Mas, na maioria das vezes, ele perdeu uma grande oportunidade que é estendida apenas aos encarnados, que é, durante a vida, se esse desencarnado possui uma inquietação interior, se unir à fonte, ao núcleo dessa inquietação, que é o divino em si, e a partir disso, usando esse corpo encarnado com as suas 4 qualidades como matriz, como forma, produzir corpos que não obedeçam às leis de decomposição da matéria, isso que estamos falando aqui do lado de cá e do lado de lá do véu, e que, portanto, com base nessa fonte, chamada lá pelos hindus de Atman, semente de mostarda lá, que o Mestre Jesus fez referência, a flor de lótus lá dos asiáticos, com base nessa fonte infinita de força dentro de si, que ele permite que flua pelo seu ser, encontrando assim ainda na matéria um grupo que faça esse tipo de trabalho. Essa pessoa, esse modelo que estamos observando, pode então produzir outros 3 corpos que não estão, por sua natureza energética, outra energia, outra fonte, submetidos às leis de decomposição da matéria. Falaremos disso também à frente. Esse conteúdo não pode ser compartilhado com qualquer pessoa. É evidente que ele deve ser compartilhado com pessoas que estão nessa busca, que estão procurando se aproximar dessas explicações, dessa forma de entender, aonde o próprio indivíduo é o laboratório de experimentação, de dedução lógica, de percepção, de trabalho interior e de produção, primeiro de entendimento, segundo de purificação. Vai ter que abandonar diversos comportamentos e elementos que perturbam esse conjunto de corpos, para conseguir então manifestar, ter contato e manifestar com essa fonte interior e, encontrando o seu grupo, produzir esses 3 corpos que não estão submetidos a essa força. Inscreva-se no nosso canal e dê aí um joinha e objetivamos achar essas pessoas que têm essa capacidade já de entendimento dessas coisas amadurecida e formarmos um grupo especial que possa avançar nesse sentido do discernimento, da purificação, da reconstrução.